Oi, meus amores! Hoje vamos falar um pouquinho sobre os benefícios dos pães de fermentação natural. Bom, os benefícios são vários e eu vou listar aqui alguns para vocês. O primeiro deles é que um pão de fermentação natural, ele possui o índice glicêmico mais baixo do que um pão tradicional. Isso porque as leveduras atuam no amido da farinha. E estudos ainda mostram que essa colônia de leveduras liberam uma enzima que faz com que a digestão deste pão seja mais fácil. Um outro benefício é que as qualidades nutricionais deste pão são muito melhores. Um estudo mostra que a fermentação potencializa a absorção de nutrientes importantes, especialmente o ferro e o zinco. E isso acontece porque os estudos mostram que o fermento natural ajuda os nutrientes minerais presentes no pão a serem liberados e assim torna esses nutrientes mais biodisponíveis para o organismo, ou seja, seu organismo vai ter uma maior facilidade de absorver estes nutrientes. Um outro benefício é que o fermento natural aumenta o teor de bactérias benéficas para o nosso intestino, ou seja, ali na nossa flora intestinal a gente tem uma microbiota, de bactérias que são do bem e outras bactérias que não são assim tão do bem. E o fermento natural então ajuda a aumentar as bactérias que são benéficas e que a gente realmente precisa para ter um bom funcionamento intestinal. Um outro benefício é que o fermento natural, ele melhora o shelf life do nosso pão, ou seja, melhora o nosso tempo de vida útil, melhora o tempo de prateleira do pão. Isso sem precisar usar conservantes. Porque o ácido acético, que é aquele que dá aquela característica de acidez do pão de fermentação natural, ele inibe o crescimento de bolores e fungos que criam bolores e estragam os alimentos. E por último, a fermentação natural pode beneficiar e muito a panificação sem glúten. Isso porque o fermento natural ele vai trazer características para o nosso pão sem glúten que quando a gente tira a farinha de trigo é mais desafiador a gente conseguir. Como por exemplo, um miolo mais úmido, esse sabor levemente ácido, também uma crosta mais crocante, a questão do aroma, o shelf life que é muito importante, porque as farinhas sem glúten elas são mais delicadas do que a farinha de trigo, então a gente não consegue um grande tempo de vida útil do pão. E também os alvéolos, que a gente consegue alvéolos muito maiores com a fermentação natural.